O silêncio que incomoda. Após 3 semanas da desativação do sino da igreja de São Sebastião, os fiéis relembram o soar dos badalos ao longo do largo. Todos os dias era possível ouvir o tradicional toque. Milhares de manauaras cresceram com esse som e muitos o têm como uma orientação de horário. Tem aquele horário para, às vezes, dar meio-dia a gente vê, né, o sinal da igreja, a gente lembra que realmente Deus é importante em nossa vida, né? Às vezes a gente se acostuma por exemplo, com o sinal, né? E aí, não tendo, a gente fica mais difícil um pouco, né? O Frei Paulo Xavier, pároco da igreja de São Sebastião, anunciou na missa da noite de domingo, dia 19 de maio, que o sino da congregação, localizada no centro de Manaus, iria parar de tocar. A decisão foi tomada após os técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, perceberem que a vibração do sino, que toca de 15 em 15 minutos, estaria comprometendo a estrutura da torre da igreja de 131 anos, que já apresenta rachaduras. Segundo os engenheiros, as fortes batidas do sino desgastam a estrutura há décadas e causam infiltrações nas paredes da parte interna do prédio histórico e também no teto, onde é possível perceber as pinturas renascentistas se deteriorando. Na manhã de hoje, o laudo técnico foi apresentado. Nós conseguimos identificar algumas patologias que estão deixando a estrutura da torre em uma situação que ela vai entrar em algum tipo de colapso. Não hoje ou amanhã, mas daqui a algum tempo. Nós identificamos a falta de manutenção, creio que não seja por erro do padre, né? Essa falta de manutenção vem sendo vamos dizer assim, esquecida há mais de 20, 30 anos. Uma das formas seria você fazer uma estrutura paralela era por dentro, que você fizesse ela de aço e ancorasse toda a parte de sino, dos sinos nela, na estrutura de aço. Então você deixaria a torre mais assim, vamos dizer, livre. De acordo com o laudo técnico, a torre, por se tratar de uma construção do século XIX, não possui uma estrutura de ferro que a sustente. E um detalhe, a construção nunca passou por um restauro desde a sua fundação em 1888. A medida será necessária para evitar acidentes, como um possível desabamento da torre. A ocasião é devido à falta de manutenção do prédio histórico administrado pela Arquidiocese de Manaus. A obra faz parte do Centro Histórico da capital amazonense e é catalogado e fiscalizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O soar do sino da igreja de São Sebastião, em frente ao largo de mesmo nome, faz parte da história de Manaus. Os padres, os fiéis, os frequentadores de um modo geral, pedem ainda uma atenção maior dos órgãos públicos quanto à manutenção da estrutura do lugar. Isso significa que parar mexe com todo o referencial religioso das pessoas e tudo mais que esperam bater o sino. Mas também isso nos ajuda a olhar a estrutura enquanto tal. Não dá para a gente continuar badalando com essa situação. A partir desse laudo, nós vamos recorrer, vamos lá visitar, fazer a visita aos órgãos competentes, seja no governo do estado, seja a prefeitura, o IPHAN, todos que têm responsabilidade com relação a patrimônio.